Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, São Paulo vai enfrentar o Botafogo, né? Preparação total, tanto da comissão técnica quanto dos jogadores, tanto da diretoria, né? Quanto da diretoria, todo mundo muito focado para esse jogo contra o Botafogo, que será um divisor de águas pro São Paulo, principalmente nessa temporada, porque não pode, né? Agora ficou uma coisa com a eliminação da Copa do Brasil e com o que tem feito no Campeonato Brasileiro, que independente de estar relativamente bem ou não, tudo indica que não brigará mais título do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo precisa do foco máximo na Libertadores. Acontece que a pressão aumentou demais em cima do Zubeldia, né? A preparação ocorre de uma forma um pouquinho mais nervosa nessa semana específica por conta da derrota do jogo contra o Internacional. Não é só da derrota, né? É como o São Paulo já vem jogando, é como o Zubeldia, né? Como o São Paulo vem jogando e como o Zubeldia vem montando o time com algumas convicções bem estranhas, né? Em questão de escalação, em questão de desempenho e rendimento total dos jogadores, né? Nós vemos o Lucas Moura, caindo muito, né, o desempenho do Lucas. Não vemos mais o Caleri fazendo mais gols, jogando tão bem quanto jogava, e muito porque a bola não chega para ele. Então tem uma série de questões que englobam um clima um pouco mais tenso, né, um pouco mais nervoso. É claro que além de concentração total do São Paulo para esse jogo contra o Botafogo, ficou uma coisa de precisa ganhar. Agora não tem mais essa, precisa ganhar, principalmente com o bom resultado pelos olhos de muitos que o São Paulo conseguiu lá no Rio contra o Botafogo. Então será noite de classificação, não é uma classificação normal, porque é o Botafogo, que hoje é um time bem qualificado, e é Libertadores. E, além de Libertadores, também é tudo que o São Paulo mais espera para essa temporada, né? Ficou agora é a decisão, né? Umas quartas de final que virou uma final contra o Botafogo por conta de todo o contexto geral da situação do São Paulo, que se programou, se preparou para jogar as Copas e agora pode ter um ano em questão de resultados de futebol indo por água abaixo, né? Então isso é muito perigoso, isso é muito delicado pro São Paulo agora, nesse momento em que precisa passar do Botafogo. E aí nós temos várias coisas acontecendo, né? O Zubeldia tá relativamente dando sorte, digamos assim, porque ele comete o mesmo erro que ele cometeu com o Ferreirinha, ele comete com o Lucas Moura. Uma das grandes. Em escalar o Lucas no jogo contra o Inter, né? Porque nós perdemos o Ferreirinha no jogo contra o Palmeiras, entrou com o time misto, mais reserva do que titular. Depois colocou jogadores titulares contra o Palmeiras, mas em um cenário em que o São Paulo não estava disputando o Campeonato Brasileiro. Então foi muito errado, e aí a conta veio muito mais cara, muito mais alta do que nós imaginávamos, que foi a lesão do Ferreirinha no jogo contra o Palmeiras. E ele erra de novo, colocando o Lucas, depois o Caleri, no jogo contra o Inter e alguns outros jogadores. Mas eu acho que o que mais tá pegando, só que ele deu sorte. No jogo contra o Inter, o São Paulo perdeu, foi vexatório, foi vexame, porque tomar 3 gols em casa, né, com o elenco que tem, com o time que tem, ainda mais sem ser jogadores completamente reservas, né, ele deu sorte, porque o Lucas não se lesionou. Só que uma coisa que tá pegando também em relação a tudo isso é. Gente, tô embasando todo o cenário para vocês entenderem, né? Uma coisa que tá pegando também é a falta de coerência, a falta de lógica. Porque assim, ele fala da carga de jogos, né? Tá difícil, é o desculpinha, né? A maioria dos técnicos que passam pelo São Paulo, que começam a perder e não aguentar a pressão mais de um time gigantesco desse nível, eles começam a dar desculpas, né? São falas assim completamente que não dá nem pra ouvir. É uma desculpa tão babaca, assim, tão, desculpa até o termo aqui, gente, mas são desculpinhas, né? São falas tão rasas, não faz sentido nenhum, não fazem sentido nenhum, porque ele fala de carga. Não, mas tá estreitando, porque nós temos essa agenda. Ué, já não abandonou o Campeonato Brasileiro? Né? Já a diretoria e a comissão técnica já não nos deram a entender pra torcida que irão abandonar todos os jogos do brasileiro? Se perder, não estão nem aí? Então por que entrou com o Lucas? Por que não colocou o Jamal Lewis, que é um jogador de reforço? Por que não entrou com o Santilongo? Ah, Tidigo tá considerando colocar o Santilongo, mas vai jogar mesmo o Santiago Longo contra o Botafogo? Porque a gente já viu. Sabe o que me pega, gente? Eu não tô falando aqui de uma outra peça específica.
Eu tô falando de falta de coerência, falta de lógica nas alterações e nas escalações. E agora eu não tô nem. Daria pra eu chegar aqui e ficar cornetando o Zubeldia em relação a posicionamento. Você posicionou o Lucas errado. Luciano não é pra jogar onde você acha que joga. Daria pra gente falar disso. Só que eu não tô nem falando disso agora. Eu tô falando de um erro de estratégia. Um erro assim absurdo em relação à estratégia e planejamento, só que é básico. Todo mundo sabe, pelo que estão falando aí, que vão jogar, o São Paulo não vai disputar o Brasileirão e que a Libertadores agora é a única coisa que importa, sendo que e arriscou o Lucas no final de semana contra o Inter. Então você não precisa entender muito de futebol, você não precisa ser o Tele Santana, você não precisa saber ser um expert de futebol, uma vez que fala dessa carga tão agressiva de jogos e você colocou seu principal jogador arriscando perdê-lo em um jogo que a diretoria, que o clube inteiro já tá abrindo mão por conta do campeonato, por conta do contexto geral. Então, é muito difícil, porque parece que eles não se conversam, né? Parece que a diretoria, no planejamento final de futebol, porque tem determinados momentos que a diretoria tinha que chegar pro técnico e falar assim, ó, tenta a Copa do Brasil. Exemplo, tá? Nós estamos querendo. Ô, Zubeldia, eu, o Casares, né, o Belmont, a gente tá querendo. A gente quer a Copa do Brasil por causa do prêmio. Ou a Libertadores por causa do prêmio. O brasileiro, é claro que é interessante pra nós, mas tenta focar mais nisso. Então parece que eles não se conversam. Porque aí o cara arrisca um dos principais jogadores do elenco em um torneio que a diretoria já deixou claro que não se importa, que não vai jogar. Eu acho um absurdo, tá? Só que isso não é. Eu tô dando a informação aqui pra vocês. A minha opinião é que é um absurdo abrir mão desse jeito do Campeonato Brasileiro. Absurdo, absurdo. Mas é isso que eles vão fazer. Eles vão falar assim, eles vão chamar, vão falar, vão ironizar a gente, vão tirar sarrinho, né? Ah, a torcida não sabe que é um torneio só? Contrata 2, quase 3 elencos, mas na hora de tirar sarrinho, vão tirar sarrinho na nossa cara. Ah, o torcedor é muito imediatista, o torcedor quer que o quê? Que ganhe todos os títulos, né? Então é bem por aí, só que ele deu sorte. O Zubeldia deu sorte porque não aconteceu nada com o Lucas, mas colocou de novo, de forma completamente errada a escalação do Lucas, porque poderia arriscar perder um dos jogadores mais importantes às vésperas do jogo mais importante até aqui na temporada do São Paulo Futebol Clube de 2024. E ele dá tanta sorte, ainda bem, ele vai ficar feliz, porque, gente, muito provavelmente o Ferreirinha jogará contra o Botafogo. Muito provavelmente jogará. Porque ele pode ser relacionado. O Ferreirinha já treina com os profissionais. Os profissionais. Já treina com bola. Já treina. Uma recuperação muito bacana, né? Muito antecipada até do que nós imaginávamos. Ferreirinha muito provavelmente será relacionado. Quase que certeza que ele será relacionado para o jogo contra o Botafogo. E muito provavelmente jogará contra o Botafogo. Que é uma coisa muito boa, né? Eu acho que assim, o Ferreirinha, ele é um cara muito importante hoje pro São Paulo e merecidamente falando, o Ferreirinha conquistou isso em campo. Em campo. Perdão. O Ferreirinha conquistou isso em campo. Só que o São Paulo não podia ficar tão dependente do Ferreirinha. Nós temos um ataque muito forte. O Luciano de segundo atacante, sem ser meia, sem essa babaquice equivocada. Luciano de segundo atacante, o Caleri de centroavante, tem o André Silva no banco, tem o Lucas, tem o William Gomes, tem o Eric. Se a minha ressalva. É claro que o Ferreirinha passa a ser uma peça muito importante, a gente quer que o Ferreirinha volte o quanto antes, que jogue contra o Botafogo. A gente precisa disso. Só que era pra ficar tão dependente do Ferreirinha? Não tem só o Ferreirinha. E o Lucas, o Caleri, o Rato, Eric, o William Gomes, Luciano, André Silva. Você não consegue montar nada sem o Ferreirinha? Concordo que hoje o Ferreirinha é um dos titulares do São Paulo, absolutos. Né? Acho que o ideal seria jogar Lucas centralizado ali, né? Junto com o Ferreirinha na esquerda, Caleri de centroavante, e aí vê Eric, Rato, aí, né? Geralmente é o Rato que ele usa. Concordo. Concordo que o Ferreirinha é um dos principais, mas não consegue montar de outro jeito? Essas são as grandes críticas, né? As grandes ressalvas da torcida com o Zubeldia. Não consegue montar um ataque. E peça tem, elenco tem aí na mão. Mas ele deu muita sorte, porque não aconteceu nada com o Lucas. O Lucas foi colocado de forma muito arriscada no jogo contra o Inter. Porque é uma coisa assim, gente. Se o São Paulo... Lembra o Jorge Jesus no Flamengo?
Jorge Jesus no Flamengo colocava o time inteiro, era os 4 ali da frente. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Ele colocava todos esses daí em todos os jogos. Brasileiro, Libertadores, todos os jogos ele colocava. Copa do Brasil, todos os jogos ele colocava. E chegou onde chegou, né? No nosso não pode. Não, o jogador tem... Só que se falar assim, não vamos jogar o brasileiro, a gente entenderia. Só que então pra que vai colocar os jogadores titulares podendo arriscar como aconteceu com o Ferreirinha? Então o que mais pega é a falta de lógica no São Paulo. Isso não tem lógica. Já que vai abrir mão do brasileiro, como é que se arrisca o Lucas? E aconteceu com o Ferreirinha e arrisca outros jogadores. Sendo que vocês já estão falando, estão deixando claro pra torcida que vocês vão abrir mão do brasileiro. Não tem lógica nenhuma isso não é razoável, isso, sabe, isso desafia nossa inteligência. A torcida não é idiota, a torcida não é burra. Mas enfim, ele deu muita sorte, não aconteceu nada com o Lucas e provavelmente ele terá o Ferreirinha à disposição. Vamos torcer, né, pro Ferreirinha estar 100% pronto, mas muito provavelmente o Ferreirinha vai pro jogo e se for pro jogo, muito provavelmente jogará. Galera, Oscar disse sim pro São Paulo, né? Não é de hoje, mas o Oscar já disse sim, já sinalizou sim pro São Paulo. Agora vai depender um pouquinho mais do São Paulo, mas agora nós vamos começar, né, a esse grande negócio em relação ao Oscar que vai acontecer agora. Já tivemos grandes indícios disso, até mesmo antes da janela de transferência do meio do ano, em relação ao Oscar. Já tivemos grandes indícios disso, porque o Oscar resolveu se posicionar várias vezes a favor do São Paulo. Algo que ele começou a fazer de forma recente, digamos assim. Muito por conta também da saída dele lá atrás, né? Aquela saída que todo mundo ficou falando, olha aí, ó, tá vendo o que o Oscar fez e tal? E deixou muitas dúvidas, né? Muitas questões em relação ao amor dele pelo São Paulo, e é um tema bem delicado. Então, nesses meses, né, semanas, meses, até mesmo antes da janela de transferência do meio do ano, que o Oscar estava muito cogitado para voltar pro São Paulo, parecia uma coisa de preparação de terreno. Júlio Casares se posicionou e falou, queremos o Oscar sim, claro que não é simples, e eu já vou atualizar vocês do status também. Júlio Casares falou, queremos o Oscar, é claro, não é simples, muito difícil, mas queremos o Oscar. Nós vamos nos preparar para tentar trazer o Oscar. E o Oscar meio que se preparando também, a torcida, né? Meio que se planejando, preparando para vir pro São Paulo. Falou que sim, voltaria facilmente pro São Paulo, disse sim pro São Paulo. E aí agora o Júlio Casares, mantendo tudo isso em aberto, é final do ano, viu, gente? É muito provavelmente pro final do ano, mas já começam a se preparar demais, porque o ano já tá acabando, né? Principalmente pra nós, né, que dependemos muito dessa Libertadores. E aí vai começar toda aquela preparação e o São Paulo vai fazer mais ou menos o que nós temos hoje, algo que fez com o Lucas. É um projeto, vai se preparar financeiramente falando, vai se preparar estruturalmente falando para trazer o Oscar, que seria, que a diretoria entenderia por um grande meia, o grande meia que o São Paulo sempre quis, né? Além de repatriar um jogador que o São Paulo adora fazer isso, por mais polêmica que tenha sido a saída do Oscar, São Paulo adora repatriar jogador, precisa de um meia. O Oscar é um cara que, falando de futebol, seria muito legal, muito bom pro São Paulo, mas ainda tem a questão financeira que a diretoria fala, queremos, o Oscar disse sim, podemos avançar, tudo mais, aquela coisa toda, mas não sabemos até que ponto. A diretoria trata com muito cuidado isso, porque não querem botar os pés pelas mãos e não sabem até que ponto que a situação vai estreitar financeiramente falando. Mas assim, seria algo relativamente facilitado, né? Seria algo que teria que partir bastante do Oscar. É uma questão também, se o Oscar quiser, aí dá pra fazer um grande esforço, mas o Oscar já disse sim. Então é claro que o Oscar não viria por qualquer salário, né? São Paulo teria que abrir um pouco mais os cofres, mas seria uma situação completamente possível, com o contexto, com a situação atual que nós vemos hoje. E o São Paulo fala que não vai entrar por leilão, não vai meter os pés pelas mãos e tal, mas acho que São Paulo considera, né, já que não contratou no meio do ano, contratou, mas de forma bem cuidadosa, digamos assim, né, não querendo fazer grandes... não querendo pagar, comprar direto jogadores, trouxe o Jamal, aparentemente uma coisa relativamente barata pelos valores de hoje, e o Santi Longo. E aí o São Paulo trata isso com muito mais resguardo, mas nós entendemos que o São Paulo vai gastar, né, irá fazer grandes contratações no comecinho desse final de ano, né, final de novembro para dezembro até janeiro, e aí começando a janela
de final de ano que sempre foi muito aquecida pro São Paulo e para essa diretoria que lá está. E, gente, é oficial, William Gomes, nossa joia da base, já recebe propostas. Falam em propostas oficiais de Roma, Porto, Ajax, vários clubes ali da Europa, né? Vários clubes de diversos lugares do mundo, coisa que nós já esperávamos, mas não tem nenhuma que chega perto daquilo que o São Paulo espera. São Paulo, para quem não sabe, espera uma verdadeira fortuna pelo William Gomes. Uma multa avaliada, claro que é uma multa de segurança para o São Paulo ter a maior barganha, conseguir os maiores valores pelo William Gomes e tá certo. Uma multa avaliada em mais ou menos 735 milhões de reais, ou seja, ninguém vai pagar essa multa. Então o São Paulo que dá as cartas em relação ao William Gomes, que chama a atenção não só do futebol nacional, como o futebol mundial. E aí o São Paulo, caso apareça uma proposta gigantesca, o São Paulo irá vender. Agora, se ficar aparecendo essas propostinhas, né, de o quê? Talvez 70, 80 milhões de reais, São Paulo vai segurar, vai continuar valorizando a ideia, né? Segurar o jogador, continuar valorizando, continuar colocando ele em jogos importantes, continuar valorizando para vender assim por uma quantia. Eu estou imaginando que o São Paulo quer fazer uma venda, e tá certo, quer fazer uma venda, né? Difícil o William Gomes ficar pelo futebol que tem mostrado, pela discrepância da moeda e tudo. Nós estamos imaginando que o São Paulo queira fazer uma venda tipo a do Estevão, tipo a do Eric, Eric não, Endrick, né? Endrick. Estevão, Endrick, grandes vendas, assim, grandes valores envolvendo um jogador tão promissor quanto todo mundo vê que é o William Gomes. Mas é isso aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.